Pensa rápido. Quantas vezes já aconteceu com você de surgir uma notícia, ninguém sabe muito bem de onde, dando conta que o seu clube vai contratar um jogador interessante? Ou um cara que você detesta, que você não quer ver vestindo a camisa da sua equipe. E poucas horas depois, a negociação simplesmente acaba, não se fala mais nisso, ou então ela tem prosseguimento e vem novas notícias falando sobre os desdobramentos da informação. Pois é. Sabia que a sua reação na primeira notícia pode ter influenciado a continuação do assunto? Sim, a sua reação pode dizer para a sua equipe se ela deve contratar ou não determinado atleta ou determinado treinador. Vamos falar sobre isso? Então puxa uma cadeira, fica confortável porque você sabe, aqui o papo é reto. Pois é, pessoal, um dos pedidos mais recorrentes, mais frequentes que eu recebo aqui no Papo Reto são torcedores, pessoas que amam futebol, curtem futebol, querendo saber mais dos bastidores, né? Então fica aquela história, Vila, como que é a apuração da informação? Como que é a relação de vocês com o atleta, com o dirigente, com os treinadores, com os outros colegas? Enfim, como é que funciona esse bastidor da bola? Então, um dos objetivos que a gente tem aqui no Papo Reto é trazer esse tipo de conteúdo para vocês também, referente ao jornalismo esportivo, como que opera essa questão de bastidor no esporte, especialmente no futebol, que é onde eu tenho mais experiência, quase 30 anos de carreira, não só como comentarista de TV, mas antes como colunista de jornal, assinei coluna no Estadão, no saudoso Diário de São Paulo, que era o Diário Popular. Enfim, tem muita história para contar. Então a gente até se reuniu aqui e decidimos criar uma espécie de um quadro, né? Eu nem sei se a gente já tem vinheta. Ô turma, se a gente tiver uma vinheta, põe a vinhetinha aí pro pessoal ver. É isso aí. Então um dos pontos que chamam mais atenção é essa relação com a informação. Como buscar a informação, como é que você sabe se uma informação é de qualidade ou se não é, ou se alguém está querendo te manipular. Enfim, usar você ou o veículo para o qual você trabalha para soltar alguma notícia que não é verdadeira. Fake news sempre existiram, né? Não com essa denominação, mas notícia falsa sempre esteve por aí. No jornalismo, quando a gente solta uma notícia falsa, o termo utilizado nas redações é barrigada. Quando você dá uma informação e ela não se confirma. Então isso é uma grande barrigada, que é algo que todo mundo quer escapar. É ao contrário do furo de reportagem. Mas muito bem, por que eu estou trazendo essa informação e fiz essa abertura para vocês? Porque existe um modus operandi ali, especialmente no futebol, que é o que eu acompanhei mais de perto, que o dirigente ele quer acertar quando ele contrata. Independentemente se tem algum interesse escuso ou não, o dirigente quer que aquela contratação dê certo. Ele quer que a torcida fique feliz com o trabalho dele. Porque o dirigente também sofre quando algo dá errado. Ele também é pressionado. A menos que ele tenha um acordo com a torcida ali, ou faça algum tipo de conchavo para ficar de bem. Mas normalmente ele é alvo de muita pressão também. Então é interessante para ele que o que ele faça, que as contratações que ele faça deem certo. Então existe uma forma que o dirigente encontrou de se preservar um pouquinho e de testar se a ideia dele vai funcionar ou não, se vai ser bem recebida ou não, antes de confirmá-la, antes de executá-la. E como que é isso? É o que a gente chama no jornalismo de vazamento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Você é o presidente de um clube, ou o diretor de futebol de um clube, e você está pensando em contratar o Zezinho. Só que você está em dúvida se o Zezinho vai ser bem recebido pela imprensa, pela torcida, pelos conselheiros dentro do clube. Então o que você faz para não correr o risco de contratar e depois descobrir que só você gostava daquele jogador? Você vaza a informação, você passa essa informação adiante e espera a repercussão dela. E esse adiante pode ser dentro do clube, para um conselheiro falar para outro, e aquilo espalha ali dentro. Você pode passar para um jornalista, ele publica, aí você testa também qual é a repercussão daquilo, se foi positiva, se foi negativa. Ou então, hoje em dia, nas redes sociais, que é o mais comum, você pode passar, por exemplo, num fórum de debate de torcedores do seu time. Então você conhece ali, você faz um relacionamento com alguém que transita naquele meio, você passa essa informação, às vezes você pode até pedir para a pessoa vazar, ou então você já sabe que é um processo natural, uma vez que a pessoa tem aquela informação, ela vai vazar de qualquer jeito. Então você fala assim, olha, fulano, eu tô pensando em contratar o Zezinho, o que você acha? Pronto, basta isso.
o cara vai publicar ali no fórum dele e ali você só espera a reação da torcida. Se foi legal, você dá prosseguimento. E aí vale como furo de reportagem para quem deu a notícia. Bacana. Agora, se a repercussão é ruim, é negativa, você finge que não aconteceu nada. Fala, eu nunca falei sobre esse assunto. O dirigente sai muito bem nessa história. Isso aí alguém inventou, alguém vazou. Da minha boca você nunca ouviu nada sobre esse assunto. Não sei do que você está falando. São as tradicionais respostas que os dirigentes dão num caso como esse. Então o que é importante perceber nessa situação? Que muitas vezes a opinião do torcedor ela é levada mais em consideração do que o próprio torcedor imagina. Quantas vezes você já não se deparou com o nome de um jogador ou de um técnico ou de quem quer que seja, que na hora do almoço surge a informação ali, no final da tarde já falam que não tem nada a ver, que está descartado, que isso nunca foi tratado. Muitas vezes é por causa disso. Você soltou a informação sobre a contratação do Zezinho na hora do almoço, passou a tarde analisando a repercussão, chegou à conclusão que a repercussão não era boa. Mas olha, imagina, a gente nunca fez contato com o Zezinho. E de fato você nunca fez mesmo. Você testou antes de entrar em contato com o Zezinho, para ver qual seria a repercussão. Então você nem perde tempo com isso. Agora, no primeiro momento, parece ser uma jogada interessante para o dirigente. Agora, isso pode ser usado também, é importante que se perceba, pelo empresário ou pelo interessado na negociação. Assim como o dirigente tem o poder de vazar por todas essas ferramentas e frentes que eu citei anteriormente, o empresário também tem, e acontece muito isso. Às vezes o vazamento vem do empresário que quer negociar o jogador, está buscando um atleta. Por exemplo, eu sou empresário do Carlinhos. O Carlinhos joga na China, o contrato dele acabou, não vai ser renovado e eu quero encaixá-lo no mercado brasileiro. Eu faço o mesmo procedimento. Eu entro em contato com alguém que eu conheço da mídia ou da torcida, se ele já é identificado com algum clube, passo essa informação e espero a repercussão. Se a repercussão for positiva, a própria torcida vai fazer pressão para que o negócio que eu quero que saia seja concretizado. E eu nem falei com o presidente do clube, eu nem falei com o representante do clube. Olha só como é que funciona. Então você passa a informação para alguém que você sabe que vai viralizar isso, que vai vazar isso, que vai deixar isso público. Acontece a repercussão. No caso dela ser positiva, a própria mídia, os próprios torcedores vão questionar o dirigente do clube que nem te conhece muitas vezes e o dirigente vai se sentir pressionado e ele vai entrar em contato com você. Olha só, no começo você que estava buscando um clube, você que estava interessado em colocar esse jogador em determinado mercado e no final, algumas horas depois, você que é procurado pelo dirigente como ele sendo interessado. Olha o seu poder de negociação como muda radicalmente. Em vez de bater na porta do clube, é o clube que vem atrás de você. Portanto, minha gente, cada vez que você vê uma informação aí surgindo do nada, sem muita fonte clara, manipulado, as pessoas querem testar a sua reação para saber se aquela ideia prospera ou não. Quer ver um exemplo prático? O Paulinho, meio-campista do Corinthians, passagem por seleção brasileira, pelo Barcelona. Quando ele saiu da China, virou aquele salseiro aqui no país sobre a possível volta do Paulinho para o Corinthians. Para o mercado brasileiro, mas especialmente para o Corinthians, onde ele já tem uma identificação clara. Amigos, em momento algum, e isso eu posso falar porque eu mantive contato com o pessoal que cuida dos interesses do Paulinho, em momento algum cogitou-se voltar para o Brasil nesse momento. Por quê? Paulinho na China ganha 4 milhões de euros. Aliás, na China não, na China ele ganha mais. Ele está saindo da China e buscando um mercado, pode ser o americano ou o próprio mercado europeu, no segundo escalão ali, onde ele ganhe 4 milhões de euros por ano. 4 milhões de euros hoje dá mais ou menos 25 milhões de reais livres. 25 milhões de reais dá mais do que 2 milhões de reais por mês. Vem cá, você acha que o Corinthians vai pagar 2 milhões de reais por mês para um jogador, seja ele quem for? Então é o típico caso que representa essa situação de você jogar uma informação no mercado para testar ali qual é a repercussão dela, se vale a pena, se não vale. Um caso como esse que eu citei, evidentemente que não iria rolar. Mas a engrenagem funciona dessa forma. E aí, o que você achou disso? Você acha inteligente? Sábio da parte dos dirigentes
fazer esse teste antes de bancar uma contratação, antes de dar prosseguimento ao negócio? E da parte dos empresários, o que vocês pensam sobre essa questão de vazar a informação e de repente ser procurado em vez de procurar um clube? Usar a pressão da torcida pela contratação do seu jogador. Tem muita história no bastidor do futebol. E se essa te trouxe algum tipo de informação, de conhecimento ou puro entretenimento, só se divertiu com ela? Então se inscreve aqui no canal, tem muito mais histórias como essa pra gente contar. Deixa um like pra gente. Compartilha esse vídeo com seus colegas que amam futebol, que gostam de futebol, para eles saberem como é que funciona esse bastidor da bola também. Enfim, compartilha o vídeo com todo mundo que você sabe que curte o assunto. E o mais especial de tudo, aproveita aqui embaixo os espaços de comentário e coloca a opinião de vocês, a reflexão de vocês sobre cada um desses temas e o que vocês gostariam de ver aqui no Papo Reto, tá bom? Eu não me canso de falar que tudo que a gente faz aqui, pensa pro canal, é levando em consideração vocês, pensando em vocês. Então nada mais justo do que ouvi-los no momento de elaborar o nosso conteúdo. Ok, turma? Obrigado mais uma vez pela companhia e até o próximo Papo Reto.